Nação corintiana, mais uma vitória, dessa vez semifinal do Campeonato Paulista, 2-1 sobre o Santos, né? Jogo decisivo que colocou o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Agora vamos esperar nosso adversário, né? Eu acho que o importante dessa partida, além da vitória, claro, foi o desempenho da equipe. Vinha de uma derrota, vinha sendo contestado. O trilho de ataque do Corinthians funcionou bem na medida do possível, principalmente Rodrigo Garro, né, sendo destaque do jogo, jogando muita bola, fazendo um golaço, né? Memphis Depay dando assistência e, como sempre, Yuri Alberto fazendo aquele golaço, né? O que a gente espera é o desempenho agora na final, né? Na quarta-feira, que consiga tirar esse placar. Muitos estão dando como eliminado, mas eu não dou ainda, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala. No final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. E deu, vamos ver se eu apontei pro lado certo. Não é o Eugênio, não. Ali, ó. Deu Corinthians, deu Ramon Dias, não é você, Eugênio, é o Ramon Dias. Vamos ouvir personagens da classificação corintiana e da eliminação santista. Vamos lá. Sabemos que estamos 3-0 abajo y por supuesto tiene que ser principalmente intentar jugar, porque si nosotros jugamos, generamos fútbol, podemos llegar a la concreción como lo hicimos hoy. Virtudes, defeitos, preocupações de quarta-feira para o classificado Corinthians. Diga, professor. O Santos acho que foi uma sementinha, né? Da semente de um time. Caso da Eibar à parte, o Santos tem ali o embrião, mais do que um embrião, já está se formando um time. Eu acho que essa é a diferença. O Corinthians, apesar dos seus defeitos, você falou de defeitos e virtudes, o Corinthians tem muitos defeitos. Aquela bola aérea, o gol que toma todo o jogo da mesma maneira, mas também tem qualidades. Tem qualidades de ter um jogador como o Garro, que faz aquele segundo gol, que é o que o Santos não tinha ontem. Tem qualidades já... Aliás, a jogada foi do lateral, do argentino, Anguilleri, né? Bom, Anguilleri. Boa jogada, hein? Bem. 2 jogos, 2 assistências. Mas quarta-feira não pode ter Anguilleri, né? Porque não está inscrito. Então foi o suficiente para ganhar do Santos, e não é pouco, é um jogo pegado, o primeiro tempo foi muito pegado, é um clássico tradicional. Eu acho que o Corinthians não foi tão mal assim. É que a gente está com a perspectiva da quarta-feira, onde tem que fazer muitas coisas que não mostrou no jogo de ontem. Mostrou os defeitos de sempre, algumas das qualidades... Você falou não foi tão mal, você achou que foi mal o Corinthians? Não, é que... Merecido, não foi? É que ele está pensando na quarta-feira. Você colocando a quarta-feira como objetivo... Precisa jogar mais, quarta-feira, concordo. Precisa jogar mais na frente e atrás também. Porque diferença de 3 gols você faz também não tomando gols. Claro. Defesa não é confiável. O Corinthians tomou um gol àquela altura do jogo lá, já podia ter tomado o gol no lance que originou o escanteio para o Santos. Então não é uma coisa... Não fosse o Mateuzinho. Como meta, professor, ganhou o jogo, né? Sim. Se não tivesse ganho o jogo ontem, tirou o problema do caminho. É pesado para quarta-feira. Ganhando o jogo, classificando para a final, ganha sobrevida para buscar alternativas, para ter uma atuação mais efetiva, né, mais agressiva, como disse, mais equilibrada, sem poder levar a gol também. É muito difícil o objetivo, mas está vivo. Está vivo, mas contando assim com algo que ainda não apareceu, né? Não teve o diferente. O que o Corinthians fez a mais é o Corinthians de sempre. É o Corinthians que se paga pelos lances que consegue na frente, que cobrem as bobagens que são feitas atrás. Então, por uma vitória por 3 gols de diferença, tem que mudar alguma coisa. E me chamou a atenção o Ramon na coletiva. Eu acho que ele está entrando naquele modo Vasco. O que salva o Ramon é o Emiliano. Mas o mesmo Emiliano ali está concordando. Ele estava no Vasco? A mesma coisa, parece que é o mesmo discurso da coletiva anterior, que por sua vez é o mesmo discurso da outra. Ele fala pouco do jogo, ele fala pouco de caminhos para uma evolução, que o time precisa evoluir para fazer 3 de diferença. No Paulista, está vivo, esperando agora um adversário que vai ser outra pedreira. Eu ousaria dizer que qualquer que seja o adversário do Corinthians na final, vai dar mais trabalho que o Santos. São times mais formados que o Santos. E essa evolução, por onde vai acontecer essa evolução? É uma resposta que o Ramon não tem dado nem nas coletivas, nem em campo. Por que é o Martínez que está marcando o Tiquinho, depois que a bola passa pelo Félix Torres, tendo o Gustavo Henrique em campo? Questão de posicionamento. Isso é o técnico que tem que dar essa resposta. Só lembrando, professor, você destacou bem, 3 gols de diferença
para a decisão pênaltis. e para os pênaltis. Justo. Pra se classificar no tempo normal, o Corinthians tem que ganhar de 4 de diferença. Porque ele levou 3-0 lá. É sempre bom lembrar. É isso. Se for 4-1, 3-0, não está classificado. Vai para os pênaltis. Informação para o corintiano aí, que às vezes não acompanhou, né? Nesse fim de semana, o Barcelona perdeu do Del Valle de 4-0. Em condições muito especiais. Reservas, o Barcelona de Guayaquil, né? 3 titulares. 3 titulares. O goleiro, o Contreras, né? O Valecilha, que jogou de lateral esquerdo. Mas o goleiro sempre joga, não tem jeito. E o Ribeiro, o centroavante, jogou. E ainda no primeiro tempo entrou o Coroço. Porque o Barcelona teve um jogador expulso muito cedo. De novo, né? Há 10 minutos, que nem tinha acontecido contra o El Nacional. E aí ele coloca o Coroço para tentar dar um gás, só que acaba levando de 4-0. E ainda teve uma brincadeira no final, que eles não deram a bola do jogo para o Medina, que é o centroavante do Del Valle, que fez 3 gols, né? Tem aquela tradição, né? Toma aqui, fez... Não quiseram dar a bola. Aí o Sornosa gravou um vídeo, fez uma bola lá de papel. Então toma aqui a bola do jogo. Essa, e olha lá. Foi a maior derrota do Barcelona no seu estádio. Nunca tinha perdido por essa diferença. Mas isso não significa muita coisa. Não era o Barcelona. Na verdade, 2 titulares tirando o goleiro, né? Depois entraram outros, tá? No final, ao longo do jogo, entraram mais 4 jogadores considerados titulares, mas não conseguiram fazer o time jogar bem. Sua análise, Mari, de Corinthians 2, Santos 1. A única derrota do Corinthians no Campeonato Paulista é justamente para o São Paulo, né? Que pode ser um dos finalistas entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho que tem algumas coisas para a gente analisar e pontuar dessa partida. Primeiro que, para mim, não interfere, entre aspas, em nada no trabalho do Caixinha evoluindo com o Santos, mas eu ainda não consigo ter certeza se essa evolução ela está quase que 100% relacionada ao Neymar. Porque a gente mostrou aqui na sexta-feira, né, da derrota do Santos na fase de grupos para o Corinthians até essa semifinal, eram 4 vitórias consecutivas do Santos, tomando gol em um único jogo. E o Neymar atuando, né, nessas partidas. E aí ele exatamente não atua ontem. E eu acho que isso mexe com a equipe, mexe com a maneira de jogar, com a maneira de enfrentar o jogo. Eu acho que a ausência dele abalou o grupo, desmotivou o grupo. A gente teve, inclusive, nessa melhora, nesse salto do Santos coletivo, um Soteldo diferente e ontem não apareceu. Então, eu ainda não tenho 100% de certeza se está... Soteldo não apareceu? Ontem não. Jogo decisivo? Nossa. Não apareceu. Então, eu ainda não consigo avaliar se a melhora do Santos nesses 4 jogos, essas 4 vitórias, está 100% relacionado ao Neymar. É bom lembrar, Mari, desculpa eu te interromper, antes das 4 vitórias seguidas, teve alguns empates já com o Neymar. Inclusive claro, na estreia dele contra o Botafogo, que era o lanterna do campeonato, empatou depois com o Novo Horizontino, que o Santos jogou mal com o Neymar, lá num domingo à tarde. Teve mais uma que eu não me lembro. Mas foram os primeiros jogos ele teve, dele, né? Então, ele teve essa melhora física, inclusive. Sim. Ele foi ganhando mais minutos, o Santos foi mudando, o Caixinha foi mudando as peças. A gente falou aqui, mudou o meio de campo, o Gil voltando para a zaga. Então, acho que tá tudo associado ali. E ontem o Neymar não estava, e ontem o Santos não foi bem como foi já com o Neymar. E aí eu não sei definir muito bem se isso está relacionado a ele. Então, para mim, por enquanto, não interfere no trabalho do Caixinha, nesse desenvolvimento, porque o Santos passou por várias fases nesse início de temporada, né? Um início muito ruim, mas ainda um início de trabalho. O Neymar chega, as coisas melhoram, outros jogadores chegam, o mercado do Santos é interessante, o Caixinha muda na equipe, então acho que é muito pouco esse recorte de eliminação para falar se o trabalho do Caixinha foi abalado por isso ou não. A grande verdade é que eu acho que o Santos, mesmo sem o Neymar, ele poderia ter interpretado a partida de uma outra maneira. Ele poderia ter ido para cima do Corinthians, o lateral do Corinthians estava amarelado já no primeiro tempo, o Santos teve 30 minutos do segundo para tentar forçar um segundo cartão amarelo, justamente do lado do Soteldo. Eu acho que o Santos faltou um pouco de malícia para levar o jogo ontem sem o Neymar. Eu achei que poderia ali ter dividido um pouco o protagonismo. Teve bons momentos, assim como teve na fase de grupos. Acho que o Tiquinho fez muito bem o papel dele, sempre forçando muito esse pivô, muito bem na bola aérea. Acho que o Guilherme também tentando algumas coisas. Mas o Corinthians, ele ainda tem jogadores que desequilibram mais do que o Santos, sem o Neymar. Está na figura do Memphis, está na figura do Garro, está na figura do Yuri Alberto. O prof traz que o Corinthians ontem não apresentou nada de novo. Eu acho que apresentou nesse lance, nessa jogada ensaiada que sai o gol.
O Eugênio vai avaliar, a gente vai avaliar, mostrar como a defesa do Santos caiu na armadilha do Yuri Alberto, do Yuri Alberto. Então, acho que apresentou muito pouco para 4-0 já garantir classificação em Libertadores, muito pouco, obviamente. Mas ontem o Corinthians, acho que ele aproveitou ali o ambiente de arena, aproveitou o ambiente necessitado para Libertadores na questão anímica, e eu acho que o Santos vacilou ali nesse comportamento. Eu acho, Mari, que assim... A gente viu agora o professor falando que o Corinthians não apresentou futebol suficiente para imaginar que vai ganhar do Barcelona com a vantagem que precisa, né? O Santos você está colocando também. Ontem a gente teve, especialmente no primeiro tempo, um jogo que era um jogo mais de não deixar o adversário jogar do que você jogar. Então, assim, muita falta, jogo muito parado o tempo inteiro, muita catimba, reclamação, disse-me disse e tal. Que é aquela tensão do jogo decisivo, do jogo de semifinal. Claro. E aí, quando você tem muita preocupação em evitar que o adversário jogue, você também não consegue jogar. Isso valeu para o Santos, valeu para o Corinthians, porque quando você tem a bola, e aí tenho a bola, vou atacar. Ih, mas está faltando gente na frente para eu atacar, porque estava o pessoal aqui para recuperar a bola. Então, não saiu muito jogo. Nem de um lado, nem do outro. No segundo tempo é natural que o jogo vai esfriando um pouco, tem o cansaço, tem os jogadores que já começam a evitar, porque já levaram um cartãozinho aqui, outro ali, então não vão tanto para o combate. E aí começa a ter mais jogo. Teve mais bola no segundo tempo do que no primeiro. E aí eu acho que foi o grande momento da ausência de alguém de personalidade para assumir essa responsabilidade. Talvez não tenha ainda, na ausência do Neymar, esse líder no Santos. Alguém que seja o cara que vá, não é só fazer a jogada diferente, mas também que vai ali comandar o time. Claro. O Corinthians tem mais isso. Antes da gente mostrar uma tela com destaques do Corinthians, quero repetir o que eu já falei aqui. Inclusive que a Mari citou, o Soteldo, e você falou que faltou alguém de personalidade. O Soteldo, que eu volto a repetir, é um jogador rápido, é um jogador de habilidade. Teve uma grande temporada em 2019 e 2020 no Santos, mas poucas vezes na minha vida eu vi um jogador tão badalado, tão tratado como craque, tão elogiado, e que ele decide tão poucos jogos, que raramente faz gol, raramente dá assistência, enfim, raramente dá um chute a gol, como esse rapaz chamado Jefferson Soteldo. E raramente na minha vida eu vi um jogador que fez tão mal a um clube como ele fez no ano do rebaixamento, com indisciplina, com jogos ruins, com falta de futebol, no pior momento da história do Santos, e é tão tratado como craque, como diferente, sinceramente não vejo. Que ele tenha sorte e continue aí e volte a jogar aquele futebol lá de longe de 2019 e 2020. Destaques do classificado Corinthians, na tela do F360. Agora, sintonia fina, jogadores que mais receberam assistências de Memphis no Corinthians. Yuri Alberto, Yuri Alberto, 6 assistências recebidas, desculpe. Outros 4 jogadores, 1 assistência. Irregular do campeonato. Ontem foi o suficiente. Ontem. Temos a nossa análise tática com o Olho Leal Pereira. Muitas vezes é o Olho Leal com o Eugênio Leal. Hoje, com a Mari Pereira, o Olho Leal Pereira com análises de lances importantes no clássico Corinthians e Santos. É isso. Vamos lá, né, Mari? Deixa eu só pontuar aqui para começar. Vou deixar a Mari desenvolver. Mas para a gente falar sobre o que é a estratégia de marcar quando você tem um escanteio. O que a maioria dos times tem feito? Esses times fazem uma proteção à pequena área, primeiro na trave, né? Na primeira trave, para impedir que a bola seja cobrada fechadinha ali, né? Que você faça um gol olímpico ou que alguém desvie ali. E aí você faz um cordão envolvendo ali esse perímetro da pequena área. É a chamada marcação por zona. E você destaca 2 ou 3 jogadores para marcarem individualmente os principais cabeceadores do time adversário. Tá? Basicamente, é a estratégia que o Santos adotou e que muitos times, a imensa maioria dos times, também costumam adotar. No caso aqui, o Santos ainda colocou um jogador para marcar lá, que era o Soteldo, que é baixinho, o escanteio curto, que muita gente não gosta, mas eu tenho falado aqui. Estatisticamente, sai mais gol em escanteio curto, como esse, do que escanteio direto. Colocou quem para marcar o escanteio curto? O Soteldo, tá lá. Continue. Mari, e aí o que acontece? Tem um protagonista esse lance. Tem um protagonista. Para marcar, entre aspas, né? A figura do Soteldo ali tá mais para vigiar esse escanteio curto do que propriamente para marcar, porque a gente... Não tô enxergando, tá dando reflexo aqui da luz. Cadê ele aqui? Aqui. Tá vigiando, né? Mais ou menos.
O Eugênio explicou muito bem o posicionamento da equipe do Santos nessa marcação e a gente vai ver que ela vai se concentrar quando é essa marcação próxima nos zagueiros do Corinthians, né? Que tem o potencial Félix e alto para fazer o gol de cabeça. Então, apenas 2, tá? Félix e Gustavo Henrique. E aí, o que acontece? Como é uma jogada ensaiada do Corinthians, o Santos, ele fica na espera desses outros jogadores atacarem a bola, de ocuparem essa área. Da tradicional bola aérea. Exatamente. Que vem alguém de trás para cabecear. Esperando que essa bola vai ser alçada na área e os jogadores do Corinthians vão tentar o cabeceio. Mas aí o Eugênio vai trazer pra gente o que vai acontecer, Eugênio, nessa jogada ensaiada do Corinthians. Que aí tem o Yuri Alberto, que é o cara que vai fazer o gol. Ele parece um fantasminha, porque ele circula no meio dos jogadores do Santos e ninguém o enxerga. Perceba, ele está parado aqui antes de bater o escanteio. Esse é o Yuri. Deixa eu botar aqui a ferramenta para desenhar. Esse é o Yuri. Ele vai circular aqui, ó, no meio da defesa do Santos, ninguém olha e vai se posicionar aqui na segunda trave, onde não há ninguém tomando conta da marcação. JP Sherman até que deu uma olhada, mas não... Nas costas do Sherman. Nas costas. E a defesa do Santos vai estar toda olhando para a bola que está do outro lado. Enquanto isso, ele passa como um fantasminha e fica atrás da defesa. Essa é a grande questão. Olha só o movimento do Yuri. Ele levanta, ó. Ele levanta e faz o sinal ainda, hein? Reprisando. Fica olhando ali o Yuri. Ele vai fazer o sinal para o Memphis de que vai correr para o outro lado da área. Daqui, ó. Perceba agora no detalhe. Enche a tela aí, Zé, para o pessoal ver. O Yuri Alberto. Olha o sinal dele. Ó, me dá a bola que eu vou para o outro lado. E ele vai fazer justamente isso. Gustavo e Félix aqui já na marcação, sendo marcados. Olha ele caminhando, ninguém olha, ninguém vê, se posiciona do outro lado, atrás de todo mundo, e aí vem o cruzamento e ele está sozinho na área. Tem mais um detalhe que é o Sherman não sair junto com a defesa. É a linha de impedimento. Você tem a última linha da defesa, quando sai, tem que sair todo mundo junto. Se fica não tem linha de impedimento e o adversário tem a condição de fazer o gol. Foi o caso ali do Yuri. Nação corintiana 2-1 em cima do Santos, né? Corinthians na final. Eu acho que mais importante desse jogo aí que a classificação, claro, tá na final, né? Esperando o resultado agora de São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Mas o mais importante desse jogo, além do desempenho individual de alguns jogadores, foi o desempenho também da equipe, né, pessoal? A equipe vinha de uma derrota humilhante, né? 3-0 em cima do Barcelona, né? E vinha sobre o olhar de desconfiança, né? Inclusive, se perdesse o jogo, Ramon Dias poderia ser demitido, né? Venceu o jogo 2-1. Jogo complicado, né? A gente sabia que ia ser complicado, mesmo sem Neymar. Mas o Santos tem uma equipe em formação, a equipe não é ruim, a equipe do Santos. O Corinthians conseguiu vencer. O que é que a gente pode tirar de vantagem ou para o próximo jogo dessa equipe aí, né? É a parte individual. Rodrigo Garro jogou muita bola, para mim foi o destaque do jogo. Memphis Depay mais uma vez dando assistência e o Yuri Alberto mais uma vez fazendo o gol, né? E é isso que a gente espera para quarta-feira, né? Uma equipe empenhada. Eu acho que não pode ir com muita sede ao pote, né? Tem que ir devagar, tem que adosar, tem que calibrar, como a gente diz, né? O ataque. Até porque é um jogo difícil. Já começa numa desvantagem de 3-0, né? Mas eu vejo muita gente dizer aí que o Corinthians está desclassificado, que o Corinthians está fora da Libertadores. Eu não vejo isso. Principalmente se o Corinthians fizer um gol no início do jogo, né? Acho que os 15 primeiros minutos o Corinthians tem que marcar a pressão, sufocar a equipe do Barcelona. Não deixar ele jogar e fazer um gol, né? Fazendo um gol, eu acho que eles vão sentir a pressão. A Neoquímica Arena vai estar lotada. E o Corinthians tem tudo para conseguir sua classificação, caso esse gol saia no começo do jogo, né? Sobre a final do Campeonato Paulista, o Corinthians fez a melhor campanha. Tá esperando aí, né? São Paulo ou Palmeiras. Quem vier o Corinthians vai jogar com o mesmo empenho, o mesmo desempenho. A gente espera que o Corinthians seja campeão do Campeonato Paulista, né? Iniciar a temporada com o pé direito, nada melhor, né?
para dar um pouco mais de tranquilidade para o resto da temporada. Se conseguir a classificação na Libertadores, melhor ainda, né? Vai ser um feito aí muito bom, né? Perdeu o primeiro jogo de 3-0 e reverter o segundo. Eu acho que isso aí seria importantíssimo para o Corinthians, né? Vamos aguardar que tudo vai dar certo, né? E para você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.